Chegamos aqui à parte 2 do conteúdo falando sobre polimorfismo e agora nós chegamos à nossa área de perguntas, que geralmente eu coloco perguntas que a gente vai responder durante a aula. Só que dessa vez, nesse vídeo, eu vou começar com uma pergunta que eu quero fazer para você, que é a seguinte: você viu a aula anterior? É muito importante que você tenha assistido a aula 13. Na verdade, é muito importante que você tenha assistido o curso inteiro. Mas se o seu objetivo é só no polimorfismo, você tem que ter assistido a aula 13, não adianta chegar aqui na 14, senão você vai sair daqui falando que polimorfismo é difícil. Se você não viu a parte 1, não faz sentido ver a parte 2, concorda comigo? Agora, perguntas que a gente vai responder durante essa aula. E cadê o diacho do pato? A gente vai falar sobre duck typing nessa aula aqui. Outra coisa que a gente vai falar, no vídeo anterior a gente falou sobre sobrescrita, né, o overriding. Agora nós vamos falar sobre o overload. Nós vamos falar sobre os tipos de sobrecarga e vamos fazer bastante exercício na prática. E como eu falei, a gente vai ver overload de função, de métodos, e a gente vai ver também overload de operadores. Eu posso sim substituir a funcionalidade de um operador. Por exemplo, eu posso fazer com que o mais, o símbolo de mais, sirva para outra coisa. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui também. Então fica ligadinho, fica ligadinha, porque tem muita coisa para fazer. Você tá vendo pela duração dessa aula. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de Programação Orientada a Objetos com linguagem Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à fase 14, né, a 14ª aula da parte de Programação Orientada a Objetos, né, que é esse conhecido mundo 4 aqui de Python, e nós vamos voltar ao assunto polimorfismo. No vídeo anterior a gente viu o que era polimorfismo, vimos os tipos de polimorfismo e falamos sobre sobrescrita, que é um dos principais métodos de polimorfismo dentro de classes, utilizando isso não só no Python, em qualquer linguagem de programação. E agora nessa parte 2, nós vamos dar continuidade a isso a partir de agora, mas não antes, sem um recadinho do nosso patrocinador. Como você já sabe, a FAETEC é nossa apoiadora institucional e oferece cursos livres, técnicos e de ensino superior para milhares de alunos do estado do Rio de Janeiro de forma gratuita. Se por acaso você é um jovem ou conhece alguém que seja do Rio de Janeiro e que esteja procurando ensino de qualidade, a FAETEC é a melhor opção. E o que eu vim fazer aqui dessa vez é te falar sobre alguns cursos técnicos que você vai poder fazer gratuitamente na área de tecnologia. O curso técnico mais geral é o de Informática. Ele está disponível em mais de 14 unidades da rede. Mas além desse, existem também outros cursos técnicos especializados, como o de Programação de Jogos Digitais, Informática para a Internet, Manutenção e Suporte em Informática, Redes de Computadores, e também tem alguns outros cursos de áreas correlatas, como o de Produção de Áudio e Vídeo, Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrônica e Eletrotécnica. E você? Se tivesse que escolher um desses cursos, qual você escolheria? Coloca aqui nos comentários e a gente produz um vídeo especial para cada um dos cursos favoritos da galera. Como sempre, a gente faz a nossa recapitulação, ó, nós já vimos todos os tipos, nós já vimos os 4 pilares, né? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Já te expliquei o que é polimorfismo no vídeo anterior. Então não se esquece, ó, canto superior direito da tela, clica aqui, vai para a playlist completa. Sempre aqui em cima eu coloco mundo 1, mundo 2, mundo 3 de Python e o mundo 4, que é Programação Orientada a Objetos. Então, se por acaso você está sentindo dificuldades, não, tá muito difícil. Sim, você tá lá na frente de Python. A gente pega na tua mão, cara, mais de 120 exercícios resolvidos aqui em cima. Então, não adianta dizer que Python é difícil. Talvez você não tenha estudado na sequência correta. E a sequência está toda aqui sempre. Nós vimos também o conceito de polimorfismo, como falei, a gente viu é a propriedade ou estado daquilo que se apresenta ou se comporta de várias formas diferentes, ou seja, o mesmo nome fazendo coisas diferentes. Você vai ver isso na prática agora. Vimos também os tipos de polimorfismo, citei vários tipos de polimorfismo. Polimorfismo de inclusão, que a gente já viu, né, que é o override, que a gente viu na aula passada. Sobrecarga, que é o overload, que são os polimorfismos ad hoc, que pode ser sobrecarga ou coerção. E também tem o polimorfismo paramétrico. Também citei que a linguagem Python trabalha basicamente com esses dois tipos aqui, inclusão e sobrecarga, e citei também o tal do pato, que é o duck typing, que não é um tipo de polimorfismo, é uma prática polimórfica. A gente vai utilizar um método polimórfico dentro da nossa biblioteca e a gente vai poder chamar esse objeto, independente da estrutura dele, mas sabendo fazer todos os objetos fazendo a mesma coisa. Você vai entender o duck typing já já. Assiste até o final.
Mas a gente já viu o polimorfismo de inclusão no vídeo anterior. Não se esquece, canto superior direito, vai lá. Aula 13, a gente falou sobre polimorfismo de inclusão. Agora, chegou a hora de a gente falar da sobrecarga. E como eu citei anteriormente, a gente tem dois tipos de sobrecarga, dois tipos de overload. A sobrecarga de método, que a gente vai ver agora, e a sobrecarga de operadores. A sobrecarga de método, vou te dar um exemplo simples aqui. Quando eu tenho vários métodos com o mesmo nome e dependendo da assinatura desse método, dependendo do tipo do parâmetro, vamos dizer assim, a gente vai executar tarefas diferentes. Vou te dar um exemplo simples aqui. Vou construir uma classe, isso a gente vai fazer na prática já já, chamada analisador. Analisador é o seguinte, eu vou criar um método chamado analisar, certo? Tudo que for da classe analisador vai ser capaz de analisar. Vou botar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um método analisar ali dentro. Vai ver que a gente não vai ter atributo nenhum, somente método. Analisar e eu posso passar um dado. Se eu passar um dado inteiro, como está aparecendo aqui na tela, ele vai analisar e vai dizer, olha, isso aqui é um número inteiro, tem, né? Enfim, você vai mostrar a análise. É um exercício simples também. Porém, eu posso colocar outros métodos, inúmeros métodos, a gente está fazendo aqui, ó, do lado, que recebam tipos diferentes. E aí é o mesmo método, com o mesmo nome, executando funcionalidades diferentes. Ou seja, você vai executar funções diferentes de análise de acordo com o tipo do parâmetro, beleza? Só que isso é possível na grande maioria das linguagens orientadas a objeto e com suporte a polimorfismo. Então, você pode, dentro de uma classe, ter vários métodos com o mesmo nome. No Python, ele não permite isso. Eu vou mostrar na prática para você já já. Porém, existe já no core do Python, a gente já tem as bibliotecas internas, né? Existe uma biblioteca chamada FuncTools que já vem no seu Python e que você vai poder carregar uma coisa importante para poder fazer isso aqui funcionar. Ou seja, polimorfismo, né, de sobrecarga de método não é reconhecido por padrão no Python, mas a gente consegue fazer ele ser suportado. E basicamente, sobrecarga de métodos são métodos, todos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes, beleza? No caso aqui do Python, a gente vai tratar um parâmetro só, que é o que a gente chama de single dispatch, mas também existem mecanismos, se você quiser aprender, de multiple dispatch. Eu não coloquei nessa aula, senão vai ficar muito grande, né? Eu tô te explicando como fazer esse exercício daqui, utilizando uma FuncTools já incorporada na linguagem. Venham comigo? Vamos então abrir o PyCharm, criar um projeto. Na verdade, eu já criei um projeto vazio ali, você vai ver bonitinho, o código é coisa simples. Vamos lá, que eu vou te mostrar como trabalhar e como criar exatamente esse diagrama aqui na prática. Então vamos lá, já estou aqui no meu computador. Se você olhar, dentro do meu projeto, eu tenho a pasta exercícios e a gente fez até o exercício 13 na aula anterior. O que eu fiz aqui? Eu já criei o exercício 14, na verdade já criei do 14 ao 17. Do 14 ao 17, o código é muito parecido. Basicamente eu fiz, ó, criei um main, que é o principal, aquele código de sempre, já vou te mostrar, e criei um arquivo classes.py, que está completamente vazio, beleza? Então faz aí na sua casa, ó. Cria uma pasta nova dentro do exercício, o exercício 14, e coloca esse código aqui, ó. Basicamente, é a minha função main. Fiz aquele if que eu sempre faço. E aqui em cima, ó, tá apagadinho, mas tá aqui em cima. Ele vai ficar colorido assim que eu criar alguma coisa dentro da classe. Ele está importando o arquivo classes, que está dentro dessa pasta de exercícios, exercício 14. Ele vai importar tudo. Então, faz exatamente igual. Vamos aqui nas classes, vou fazer o seguinte aqui, ó, class analisador, beleza? Dentro da classe analisador, eu vou criar uma função chamada analisar. Vou colocar um PS aqui. Essa função analisar, ela vai receber um valor. Vou botar aqui, ó, valor sendo inteiro, como eu fiz exatamente no diagrama que estava anterior. Se eu fizer outra classe, ó, outro método, analisar self valor, só que sei lá, string. Quando eu criar dois métodos com o mesmo nome, ó, ele já sublinhou ali para mim. Se eu mandar executar, deixa eu ver se eu consigo, ver se ele vai dar erro. Não deu erro inicialmente, deixa eu criar um objeto aqui, criar um objeto chamado x, e ele vai ser um analisador. x.analisar o número inteiro. Vamos executar, ver se dá erro. Também não deu erro. Vamos ver aqui, ó. Analisar, aqui vai ser um print, valor é um número inteiro. Se não, aqui o analisar para string, vou botar aqui, ó. Valor é uma cadeia de caracteres. Tranquilo? Vamos executar aqui o principal. Passei um número inteiro para ele, executei. Ó, 3 é uma cadeia de caracteres. Não é uma cadeia de caracteres. Ele é um número inteiro. Vou botar aqui, ó, testando. Esse é uma cadeia de caracteres, ó. Testando é uma cadeia de caracteres. Se eu botar aqui um número, sei lá, um número real, 18,5, ó, é uma cadeia de caracteres. Ou seja, independente do que eu colocar aqui para analisar, ele vai dizer que é uma cadeia de caracteres porque ele
eu boto vários nomes, né? Eu boto várias funções com o mesmo nome, né? Vários métodos com o mesmo nome, mas o que vale é sempre o último, ele vai sobrescrever todos os outros, certo? Então, não faz sentido eu manter isso daqui. Não funciona no Python, tá? Ele só não dá erro. Eu imaginei que ele desse erro, mas não tá dando erro. Então, vou botar aqui, analisar 1, 2, 3. Ele é uma lista. Não tem nada a ver com um número inteiro ou cadeia de caracteres. Ele vai dizer 1, 2, 3 é uma cadeia de caracteres. Tudo que eu colocar aqui, ele não tá analisando. E aí, como é que eu faço para ter duas funções com o mesmo nome e funcionando essa validação aqui? Basicamente, eu vou ter que criar um single dispatch. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou da biblioteca functools. Functools você não precisa instalar, ele já vem instalado com o pacote do Python, tá? Eu vou importar o single dispatch method, certo? O método de disparo. Na verdade, dispatch não é disparo, é expedição, emissão, certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Então, eu tenho lá o single dispatch. E aí, eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo criar aqui, ó, um single dispatch method, e eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de analisar, e ele vai receber um valor. Não estou colocando tipo aqui, ó. Print, vou botar aqui, ó. Vou botar uma mensagem em caso negativo, tá? Em caso não seja nenhum dos tipos que eu queira. Vou botar o seguinte, ó. Não foi possível analisar o valor, certo? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar todos os métodos de tipos diferentes em underline. Ó, underline, underline. Isso aqui significa o seguinte, ó. Se eu botar aqui em cima um decorador, analisar.register, posso tirar esses parênteses daqui, ele vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma das maneiras de analisar. Se nada for possível, ele vai fazer esse daqui. Deixa eu tirar essa tela daqui. Ó, basicamente, o primeiro que eu vou fazer é caso ele não reconheça o tipo, tá? Caso o tipo não esteja na lista de baixo, ou seja, se não é nem inteiro, nem string, ele vai fazer o de cima. Aqui eu boto analisar.register, coloquei a primeira versão, vou fazer outro analisar.register, vou fazer a segunda versão, só que dessa vez para string. Beleza? Vamos ver se funciona aqui para inteiro e string para a gente continuar. Mandei analisar aqui, vou mandar analisar um número inteiro primeiro, 250. Executando, olha lá, ó, 250 é o número inteiro. Funcionou. Agora, se eu mandar, por exemplo, Python. Python, entre aspas, é uma cadeia de caracteres, né? Python é uma cadeia de caracteres. Se eu, por acaso, mandar um dado, por exemplo, 8,5. 8,5 não é nem inteiro, nem é string. Ele vai dizer, ó, não foi possível analisar o valor 8,5. Ou seja, agora eu tenho vários métodos chamados a analisar, mesmo que eu não escreva o analisar aqui, ó, o analisar está aqui. Eu tenho vários métodos chamados analisar, e aí, dependendo do tipo que eu vou usar, ele vai fazer uma funcionalidade diferente. Aqui no caso, print é uma coisa muito simples, mas eu poderia fazer uma funcionalidade grandona, múltiplos comandos, certo? Aqui eu vou fazer de novo, ó, analisar.register, e eu posso fazer múltiplo, tá? Ó, um exemplo aqui, ó. Vou botar def, underline, vírgula, valor. E eu quero, por exemplo, verificar as coleções. Então, se for uma tupla, ou então, botar um pipe, né, uma barra em pé, ou então a lista, ou então um dict, um dicionário. Isso é, se eu passar uma tupla, uma lista, um dicionário, ele vai escrever lá, ó, print, vou botar aqui, ó, valor é uma coleção de dados. Meu Deus, coleção de dados. Vou fazer o número real aqui também. Vou botar aqui pertinho do int. Analisar.register. Vamos criar aqui o def chamado underline, recebendo um valor, só que dessa vez um valor float. Eu vou escrever formatado o seguinte, valor é um número com ponto flutuante. Vou botar assim, real. Tranquilo? Eu posso até fazer aqui, ó, minha cadeia de caracteres. Eu posso botar entre aspas essa cadeia de caracteres para ficar mais fácil de ver, tá? Vamos executar aqui para a gente ver funcionando. Agora, ó, 8,5, ele diz que 8,5 é um número com ponto flutuante, real. Se eu botar esse 8,5 entre aspas, ele já vira uma string. Ó, 8,5, tá vendo? Ele ficou entre aspas simples aqui, ó. É uma cadeia de caracteres, isso porque eu botei aspas simples no meio. Se eu passar uma coleção, sei lá, vou passar uma tupla, um dicionário, 8,5 e 85. Ó, não foi possível analisar. Ah, tá bom. É porque dicionário você vai precisar botar chave e valor, né? Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou botar 357. A 357 é uma coleção de dados. Se eu colocar entre parênteses também, né, que é uma tupla, 357 é uma coleção de dados. Vou fazer um dicionário aqui, ó. Dicionário
vai ter nome, vai ser José, e idade vai ser 32. Ó, ele vai dizer que ainda é uma coleção de dados, que é um dicionário. Tranquilo? Então eu consigo analisar. Ó, a minha função se chama analisar. O que vai acontecer? Deixa eu passar none aqui. None é nada, né? Ele vai dizer que não foi possível avaliar, certo? Que foi a primeira versão. Se eu colocar, por exemplo, 6, 9 e 2, ele vai dizer que é uma coleção de dados, certo? 6, 9 e 2. Agora, se eu botar aqui, ó, max de 692, olha o que ele vai dizer. Max de 692, ó. 9 é um número inteiro. Por que 9 é um número inteiro? Porque o resultado de max é o maior valor dentro de todos eles. Então, 6, 9 e 2, entre 6, 9 e 2, o maior valor é 9. Se o maior valor for 9.3, ó, ele vai dizer, ó, 9.3 é um número com ponto flutuante. Deu para entender? Porque o máximo, né, o valor máximo é esse. Se eu botar aqui o len disso aqui, o comprimento disso aqui, ele vai dizer 3, né, porque eu tenho 3 elementos, 6, 9.3 e 2. 3 é um número inteiro também, ou seja, len retorna um número inteiro. Então, assim, eu posso botar expressões, eu posso botar valores, eu posso botar, Gustavo. Vamos lá. Gustavo é uma cadeia de caracteres. Ou seja, eu consegui, dentro de uma classe, fazer um single dispatch, uma emissão, um método de emissão simples, ou seja, ele só funciona, anota aí, somente um parâmetro, tá? Ele só consegue verificar um parâmetro. Se você colocar 2 parâmetros, você pode até colocar, mas ele só vai validar o disparo de acordo com o tipo do primeiro parâmetro. Ele não faz conjuntos de parâmetros. Para isso, você vai ter que procurar por multiple, em vez de single, você vai botar multiple dispatch. Dá uma procurada aí, que com certeza existe também esse recurso, só que é biblioteca externa, você vai ter que adicionar. Tranquilo? Então, ó, acabamos desse jeito aqui de construir exatamente esse diagrama de classes aqui, certo? Ou seja, dentro de uma classe, eu tenho vários métodos com o mesmo nome, mas dependendo da assinatura, dependendo do tipo do parâmetro, tá? Pode ser tipo e quantidade, no caso do conceito de programação orientada a objeto, mas no caso do Python, nesse caso usando o single dispatch, somente um parâmetro, de acordo com o tipo desse parâmetro, ele vai realizar tarefas diferentes e você viu tudo funcionando. Só que, como eu disse anteriormente, não é só esse tipo de sobrecarga que a gente tem dentro do Python. A gente também tem a sobrecarga de operador. Eu consigo subscrever, eu consigo substituir, não vou usar subscrever porque, né, existe subscrição, outro tipo de polimorfismo. Eu consigo manipular o jeito que um operador funciona para ele funcionar do jeito que eu quero. Vou te dar um exemplo simples aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, uma classe chamada carteira de dinheiro. E dentro da carteira eu vou ter o saldo, né? Quanto de dinheiro eu tenho dentro da carteira. Beleza? Vamos começar com essa estrutura aqui. Vamos criar um novo exemplo, né? Vou criar o exemplo 15. No exemplo 15 vou criar o arquivo vaziozinho lá, como a gente sempre faz. E nós vamos criar essa estrutura aqui, ó. Um atributo chamado saldo, que vai guardar quanto eu tenho de dinheiro na carteira. Vamos nessa? Acompanha, porque já já a gente vai falar sobre operadores. Então, ó, vou fechar o código anterior, do exercício 14, vou abrir o exercício 15, tá? No exercício 15 eu já cria aí na sua casa o main, com aquele código básico, com a importação das classes, porque eu tenho também o arquivo classes, que está completamente vazio. Então, é basicamente o arquivo main, com essa estrutura, igualzinho ao anterior, e um classes vazio. Nessa classes, eu vou criar minha classe carteira. Na classe carteira, eu vou criar um init. No init, eu vou receber um valor, o valor que eu vou ter inicialmente na carteira, e eu vou ter um atributo interno chamado saldo, que vai receber esse valor aí. Se eu não informar valor nenhum, é 0. Esse valor vai ser inteiro ou real, certo? Ele vai receber esse valor lá e vai jogar o valor dentro do saldo da carteira, ou então vai deixar vazio. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar um property chamado valor para eu poder mexer nesse valor. Eu vou chamar de saldo, né? Igualzinho daqui de cima. Para pegar esse valor, ele vai retornar o saldo que está privado. Agora, se eu tentar mexer nesse saldo, o setter, eu vou dar um erro. Eu vou disparar um erro de permissão, que vai ser o seguinte, você não tem autorização para alterar o saldo desse jeito, certo? Vamos entender melhor aqui, vamos criar uma carteira de exemplo. Então, vou vir aqui no meu método main, vou criar aqui, ó, C1 vai ser uma carteira. Não esquece de fazer a importação aqui de cima, né? A minha carteira vai ter R$100, certo? Eu vou também criar um método para string, né? Deixa eu botar aqui. Caso eu imprima o valor, eu vou criar aqui, ó, str, return, um retorno formatado. Vou botar aqui, ó, você tem um valor monetário aqui, self.saldo formatado, vírgula, ponto 2 na carteira. Então, se eu der um print C1, ele vai me mostrar, ó, opa,
Deu erro aqui. Ah, tá. Aqui não tem parâmetro não, tá? Tem que tirar isso aqui. Tá, ele deu erro aqui nessa linha 7. Eu vou ali em cima. Ele fez a chamada errada. Executando, executar esse aqui. Tá lá, ó, você tem R$100 na carteira. Ou seja, olha aqui, ó. Eu criei uma carteira, C1. Se eu mandar mostrar aqui, ele tem R$100 na carteira. Se eu não informar nada, ele vai dizer que eu tenho R$0 na carteira. Se eu não informar nada, ele vai o valor 0, que a gente já fez também. Beleza? Só que aí tem um porém, ó. Vou botar R$100 de novo aqui. Se eu vier aqui e botar, ó, C1 ponto saldo recebe, sei lá, 300, ele vai dar erro, ó. Ele vai dizer que eu não tenho permissão, ó. Você não tem autorização para alterar o saldo desse jeito. Ou seja, eu não quero alterar o saldo desse jeito. Eu quero alterar o saldo desse jeito, ó. Por exemplo, eu tenho 100, eu quero botar mais 200, eu quero fazer isso aqui, ó. C1 mais igual a 200. Ou seja, eu quero botar mais R$200 na carteira. Só que se eu fizer isso, ó, ele não vai deixar de forma alguma. Tipos de operando insuportáveis, ou seja, o operador aqui é sem suporte, né? Não existe o suporte para fazer mais igual e colocar valor na carteira. E é exatamente isso que eu quero fazer. E como eu posso fazer isso? Como eu posso, por exemplo, colocar valor na carteira, tirar valor da carteira, verificar se uma carteira é igual a outra. Por exemplo, eu tenho uma carteira 1 que tem R$100, outra carteira 2 que também tem R$100. Essas carteiras são iguais? Ah, ela tem o mesmo valor dentro. Beleza. Só que não vai funcionar dessa maneira, você vai ver isso daqui já já. Eu posso tentar também, se uma carteira é menor do que a outra, se é maior do que a outra, para saber quem tem mais dinheiro dentro, certo? Eu consigo fazer esse tipo de operação aqui nas carteiras. Vamos ver se a gente consegue fazer isso usando sobrecarga de operador, que é exatamente o assunto que a gente vai falar aqui. Então, vamos comigo que eu quero te mostrar isso tudo funcionando. Olha só, vou até fazer o exemplo aqui, ó. Já viu que isso aqui eu não posso fazer, né? Que eu não tenho autorização. Já já vai ser possível. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. C2 é uma outra carteira que tem R$200. Se eu mandar o print C1 é igual a C2, você vai falar assim, ah, C1 é igual a C2? Não, uma tem 100, a outra tem 200. Vai dar falso. Falso. Pronto, funciona. Você disse que não funcionava. Só que olha só, não funciona. Deixa eu botar aqui o seguinte, ó. Vou botar as duas carteiras com 100. Agora eu, teoricamente, tenho duas carteiras iguais. Concorda comigo? Não. Está dizendo que é falso. Isso porque eu não estou testando se a carteira 1 tem o mesmo valor de dinheiro da carteira 2. Eu estou testando se o objeto C1 é igual ao objeto C2. E mesmo eles tendo o mesmo valor, eles são objetos diferentes, eles estão em espaços diferentes da memória. Então o operador de igual também não funciona para isso que eu quero. Só que eu consigo sobrescrever esse operador. E eu vou te mostrar como. Isso porque existem métodos mágicos para substituição de operadores usando Python. Eu vou te dar alguns exemplos só, não são todos, mas vou te dar alguns exemplos. Olha só, anota isso daí, tá? Já já a gente vai tirar print dessa tela para ficar bonitão. Se eu quiser testar se uma coisa é igual a outra, exatamente o que eu acabei de mostrar, né? Eu vou utilizar o método underline, o dunder method, né? O método mágico, underline, underline, é que, underline, underline. É que é de equal to, que é igual a. Ou seja, para eu testar se um objeto é igual ao outro da minha forma, do jeito que eu personalizo, é só eu usar esse método que está aí na tela. É o método é que. O dunder, ou seja, tem dois underlines antes, dois underlines depois, é que é equal to. Se eu quiser testar se alguma coisa é diferente, not equal to, eu vou usar o NE, not equal, NE, tá? Já já você vai anotar isso tudo. Less than, que é menos que, LT. Less than or equal to, que é menor ou igual, que é LE, less and equal. Greater than seria maior que, GT. Greater than or equal to, GE. Eu tenho também in place addition, que é o mais igual que a gente viu antes, que é o IADD. E eu também tenho o in place subtract, que é o o dunder I sub. Beleza? Ó, vou ficar parado aqui para você tirar um print. Vou até tirar foto aqui, ó. Tira a foto. Tira um print dessa tela que ela é importantíssima. E aqui, volto a dizer, só tem alguns dos métodos mágicos para substituir operadores, para sobrecarga de operadores. Então eu tenho igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual, o mais igual e o menos igual. Foram alguns exemplos. Mas tem muitos outros. É só você procurar por métodos mágicos de sobrecarga de operadores em Python. Fechou? Vamos fazer o seguinte, eu quero testar o igual, o mais igual, certo? Para botar dinheiro na carteira e testar se uma carteira é igual a outra. Vem comigo? Então, olha só, a gente parou nesse momento aqui, onde eu testei se uma carteira é igual a outra, mesmo elas tendo o mesmo valor dentro, ele está dizendo que não são iguais. Isso porque eu não programei o método mágico, vou botar aqui embaixo, ó, que vai ser, como eu disse, ó, underline, underline, é que é o equal to, certo? Ou seja, ele vai pegar um operador e um objeto é igual a outro objeto. Aqui tá, eu vou até botar outro aqui, ó, certo? O outro objeto.
Como que eu faço isso? Eu posso fazer assim, ó. Se o saldo do objeto atual, o saldo, for igual ao saldo do outro objeto, ó, outro, ponto, underline, underline, saldo, ou seja, se o saldo da minha carteira atual for igual ao saldo da outra carteira, return true. Se não, return false. Certo? Eu vou testar a igualdade pelo valor do saldo. Exatamente o que eu acabei de explicar. Vou fazer também o mais igual. O mais igual é o add. E aqui eu também tenho o outro objeto. Aquele botar order, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o valor que ele vai receber, que pode ser inteiro ou float, ou é barra em pé. Se não disser nada, é zero. Nem precisa desse igual a zero, porque o operador precisa de uma coisa obrigatoriamente. Eu vou fazer o seguinte aqui para o add. Eu vou botar self.saldo recebe self.saldo mais o valor. Ou seja, eu estou somando esse valor e eu vou dar um return self. Fiz isso aqui, agora ele vai somar o valor que eu passar, o valor que vem depois, vai ser somado ao saldo. Vamos ver se funciona essas duas coisas? Já já a gente faz mais coisas. Primeiro eu quero verificar agora se eles são iguais. Ó, carteira com 100, carteira com 100. Agora é para ele dizer que é igual. Olha lá, agora ele disse. Vamos testar o outro lado? Se eu botar 200, ó, é igual? Não. Agora a igualdade não é se um objeto é igual ao outro, é simplesmente se o valor da carteira 1 é igual ao valor da carteira 2. Ou seja, eu personalizei, eu substituí a funcionalidade padrão do igual personalizando a minha funcionalidade. Ou seja, eu fiz uma sobrecarga de operadores. Também fiz o add aqui, ó. Ou seja, eu consigo agora ter lá, a minha carteira 1 tem R$100. Se eu faço C1 mais igual a 50, ou seja, eu tinha R$100, coloquei mais 50 e vamos ver se ele vai me mostrar que eu tenho R$150 na carteira. Agora eu tenho R$150 na carteira, ou seja, eu posso botar valor na carteira. Dá para tirar valor da carteira? Ó, C1 menos igual a 10, ele vai dar erro. Agora, por que o mais igual não deu erro e o menos igual deu erro? Porque eu não programei, ó, eu fiz a programação do add, mas eu não fiz a programação do isub. Ó, def, underline, underline, isub. Agora é o menos igual. Eu vou receber um valor da mesma maneira. O valor inteiro ou float. E eu vou fazer o seguinte, self.saldo recebe self.saldo menos o valor que foi passado. Return self. Agora o menos igual vai funcionar, quer ver? Viu? Só de eu ter adicionado aquele método lá. Ou seja, ele tinha 100, botou 50, tem 150, tirou 10, foi para 140. Ó, você tem R$140 na carteira. Está funcionando lindamente. Também está funcionando, ó, se C1 for igual a C2, ele escreve na tela, vocês têm o mesmo valor na carteira. Se não, print, as carteiras têm valores diferentes. Então, eu posso fazer um if, porque eu simplesmente sobrecarreguei, né, o operador igual. Olha lá, ó. As carteiras têm valores diferentes. Um está com 140, o outro está com 200. Se eu botar 140 aqui, ó, vocês têm o mesmo valor na carteira, beleza? Então eu consigo verificar se o valor é igual ao outro, o valor de dentro da carteira, se um é igual ao outro. Agora, para que eles são diferentes, tá? Mas da primeira eu botei 50, tirei 10, ficou com 140, certo? Eu testei aqui embaixo e aqui eles eram iguais. Deixa eu dar um print no C2 aqui para você ver. Ó, ele vai dizer, ó, os dois têm o mesmo valor da carteira, um tem 140 e o outro também tem 140. Ou seja, as carteiras foram iguais. E você consegue fazer o seguinte, ó, a gente tem, por exemplo, LT ou LE, né, que é o menor igual. Posso fazer o seguinte, ó, menor igual. Eu vou testar sempre o outro objeto, vou botar aqui o outro. Vou verificar se self.saldo for menor ou igual a outro.saldo, return true. Se não, return false. Esqueci os dois pontos aqui. Então eu consigo fazer o menor ou igual. Ou seja, eu consigo fazer isso aqui, ó. Se C1 for menor ou igual a C2, eu vou dizer o seguinte, a segunda carteira tem mais dinheiro. Se não, print, a primeira carteira tem mais dinheiro. O caso aqui tá errado, né? A lógica tá errada, mas vocês vão entender. Menor ou igual tá funcionando agora, ó. Calma aí que eu botei saldo com dunder em algum lugar aqui da vida. Aqui, é aqui. Saldo é um atributo privado, não é um método mágico. Tá lá, ó. A segunda carteira tem mais dinheiro. Ah, tá dizendo aqui porque tem a mesma coisa. Vou fazer o seguinte aqui. Uma carteira tem 1.000 e a outra carteira tem 2.000. Ele vai dizer que a segunda carteira tem mais, ó. A segunda carteira tem mais dinheiro. Beleza? Isso só tá funcionando aqui, ó, ou menor ou igual, porque eu criei
esse método aqui, que é o método LE, é o LE, né, o método mágico LE, que é o less than or equal to, menor ou igual a, certo? Eu consigo programar isso aqui tudo. Esse exemplo aqui tá com a lógica errada, né, porque se for exatamente igual, ele tá dando erro. Mas, basicamente, vou deixar aqui. Mas, basicamente, você consegue substituir, ó, operadores como mais igual, como igual igual, como menor igual, maior igual, diferente, contanto que você tenha esses métodos aqui, ó, os métodos mágicos, ó. Esse aqui é para substituir o igual, esse daqui é para substituir o mais igual, esse aqui para o menos igual, esse aqui para o menor igual. Ou seja, dá um trabalhinho, você tem que fazer um monte de métodos, mas o teu código principal fica muito mais fácil de entender aqui, ó. Eu tenho carteira 1 com 100 reais, com R$1.000. C1 mais igual a 50, ou seja, eu estou botando 50 reais na carteira. Estou tirando 10 reais da carteira. Fica mais fácil da gente trabalhar assim. Isso sim é possível no Python. Gostou? Você sabe o quanto é importante para um produtor de conteúdo que tem um canal no YouTube ter você como inscrito no canal e habilitar o sininho de notificação para você saber quando sair vídeo novo. Só que às vezes a plataforma do YouTube não te mostra tudo aquilo que acabou de sair no canal. E é por isso que a gente criou um canal de distribuição no Telegram. E você pode acessar agora mesmo t.me/cursoemvideo, pode se inscrever no nosso canal, inclusive tem outros canais tentando se fazer passar pela gente. O único válido é esse daqui. E pode ficar tranquilo, ficar tranquila. A gente não fica enchendo vocês de mensagem e sempre que a gente lança uma coisa interessante no canal, eu te aviso por lá. Faça parte você também do nosso canal do Telegram. Então é isso, a gente já falou de todos os tipos de polimorfismo. Aula 13 e aula 14, a gente entendeu o que é polimorfismo. Falamos sobre o polimorfismo de inclusão, que é o override. E agora a gente acabou de falar sobre o segundo tipo de polimorfismo suportado pelo Python, que é o overload. Overload de método e overload de operador. Beleza? E ficou faltando o quê? O pato. Então, vamos começar a falar sobre o duck typing. A gente vai falar sobre o que a gente chama de tipagem do pato. Você fala, caraca, tipagem do pato, o que é isso? Dá uma olhada, existe uma frase clássica que se chama: se parece um pato, nada como um pato, voa como um pato e faz quack, então provavelmente é um pato. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase. Ó, anda que nem pato, faz quack, então, pô, provavelmente isso é um pato. E isso aqui é exatamente o jeitinho de ser do Python. O polimorfismo do Python funciona, mas na prática até é recomendável utilizar no Python o que ele chama de jeito pythônico do polimorfismo, o polimorfismo pythônico. Que basicamente é o seguinte: você vai usar qualquer um desses tipos de polimorfismo que eu estou colocando, seja ele de sobrecarga, de sobrescrição, né, de sobrecarga de método, de operador, você vai utilizar um método que a gente chama de método duck typing. É um método polimórfico que diz o seguinte: não importa o tipo do objeto, o que importa é se ele sabe fazer alguma coisa. Guarda isso na sua cabeça que a gente vai criar um exemplo bem esdrúxulo, bem maluco a partir de agora. Imagina o seguinte: se eu falar para você o método abrir, certo? Vou falar assim, geralmente quando eu falo assim, abrir, do que eu tô falando? Geralmente as pessoas falam numa porta, num portão. Abrir uma porta é pegar a maçaneta, puxar ou empurrar, dependendo do jeito que você está na porta, né? Dependendo do lado que você está na porta, você abre ela girando a maçaneta, empurrando, girando a maçaneta e puxando, tá? Só que abrir é um nome muito genérico. Eu posso abrir também uma lata de azeitona, eu posso abrir também uma conta bancária, eu posso abrir também um ovo, eu também posso abrir um pacote, eu também posso abrir uma revista. E que tal a gente abrir uma empresa ou então abrir a cabeça? Inclusive, abrir a cabeça tem dois sentidos, né? Abrir a cabeça pode ser fisicamente abrir a cabeça, né? Ou então, filosoficamente, né? Olha, essa ideia abriu a minha cabeça, né? Então, assim, quando eu falo abrir, qualquer uma dessas coisas aqui pode abrir. E aí você vai me dizer: Guanabara, essas coisas daqui que podem abrir não tem relação nenhuma entre elas. E aí, eu e o Python te dão a seguinte resposta: não importa. Não importa se abrir tá para abrir uma porta ou abrir um ovo, abrir uma cabeça ou abrir uma conta bancária. Se esses objetos sabem abrir, eu posso programar eles utilizando duck typing. Aí fala, caramba, agora tá confuso, como é que eu faço isso em Python? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. E vamos fazer o mesmo exemplo. Nós vamos fazer o exemplo de abrir. Claro que eu não vou fazer abrir tudo aquilo que eu mostrei. Vou pegar uns 2 ou 3 exemplos ali e vamos programar o abrir. Inclusive, vamos programar algo que não pode ser aberto. Vem comigo? Então, vou fechar esse exercício aqui e vou abrir o próximo. Então, já fiz o exercício 15. Vou fazer o exercício 16. Exercício 16, mais uma vez, eu criei um main.py com aquele código padrão nosso e o arquivo classes
completamente vazio. Inclusive, dentro do main, eu fiz a importação das classes. Beleza? Mesmo processo de sempre. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar algumas classes. Vou criar a classe porta e vou criar dentro dessa porta um abrir, tá? Vou escrever nada aqui dentro, por enquanto, né? Vou também abrir uma empresa e aqui eu tenho abrir. Eu descreveria aqui o processo de abrir uma empresa. Também vou criar uma classe ovo e também vou ter o abrir. Ou seja, eu não tenho nenhuma relação entre porta, entre empresa, entre ovo. Todos eles, a única relação é, existe um método abrir dentro deles, certo? Vou criar da maneira mais genérica possível aqui usando um print. E já a gente faz um exemplo com código mesmo, tá? Como é que eu abro uma porta? Ó, girar a maçaneta e empurrar / puxar a porta. Como é que eu abro uma empresa? Abrir uma empresa é um processo grande, né? Mas vou resumir aqui. Vá ao portal do empreendedor com toda a documentação para abrir um CNPJ, sei lá. Ovo. Qual o procedimento para abrir um ovo? São procedimentos completamente diferentes, né? Quebre a casca com um garfo e separe as partes sobre uma frigideira. Tranquilo? Então eu consigo abrir qualquer um desses objetos. Aí tu vai falar, pô, Guanabara, mas esses objetos não tem nada a ver com o outro. Beleza, olha só, eu vou criar alguns objetos aqui. O A vai ser uma porta, o objeto B vai ser uma empresa, o objeto C vai ser um ovo. Vou criar uma quarta classe aqui, que vai ser uma classe pedra. Não dá para abrir uma pedra, né? Então, se não dá para abrir uma pedra, ele nem vai ter o método abrir, certo? A classe pedra não tem o método abrir. Então, eu vou criar o objeto D aqui, que é uma pedra. Tranquilo? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho vários objetos, um tem nada a ver com o outro. Porém, a grande maioria sabe o método abrir. Então, assim, não importa o tipo do objeto, importa se ele sabe ou não abrir. Isso se chama duck typing. E para isso, a recomendação do Python é o seguinte, aqui dentro das classes, eu vou criar um método pythônico polimórfico duck typing. Só botei um comentário aqui, tá? O que seria esse método pythônico? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um método, por exemplo, tentar abrir. Tentar abrir vai receber um objeto qualquer, tranquilo? O que eu vou fazer com esse objeto? Objeto.abrir. Ou seja, eu tentei abrir o objeto. Então eu posso fazer a partir de agora o seguinte, ó, eu posso tentar abrir o objeto A, tentar abrir o objeto B, tentar abrir o objeto C, tentar abrir o objeto E, D, e tentar abrir o objeto E. Você fala, pô, então por que você não botou A.abrir, B.abrir, C.abrir? Calma que eu já vou te mostrar. Quando eu fizer isso, ó, você vai ver que ele vai abrir os objetos, ó. Ele abriu, ó, abriu a porta, girar a maçaneta e empurrar, abriu uma empresa, vai até o portal do empreendedor, o ovo, que abre a casca com garfo, porém, quando ele foi tentar abrir a pedra, ele deu problema. E aí é o seguinte, como que eu faço? Esse aqui é o jeito de, mesmo que eu faça A.abrir, B.abrir, C.abrir, D.abrir, E.abrir, os erros seriam o mesmo. Só que olha só como é que o duck typing facilita a minha vida. No lugar de objeto.abrir, de fazer só isso, eu vou fazer o seguinte, ó, tente, por isso que eu chamei de tente abrir. Try objeto.abrir. Se o objeto realmente abrir, beleza. Se não, except, ele vai fazer outra coisa. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um print formatado e vou botar aqui, ó, encontrei problemas ao tentar abrir. E aí eu vou botar aqui formatadinho o objeto. Se eu botar só o objeto class, você vai ver como é que ele vai ficar. Ó, agora tem que executar o main. Executando o main, ué, eu não tenho objeto E, eu só tenho ABCD. Por isso que ele estava dando erro, um erro extra, né? Tá lá, ó, girar a maçaneta para abrir a porta, vá ao portal do empreendedor, quebra a casca com garfo, ó, encontrei problemas ao abrir. Aí ele me mostrou isso aqui, class, exercício 16, classe pedra. Eu vou substituir isso aqui, ó, no try lá, no meu duck typing, eu vou botar objeto class ponto underline underline name, só o name, para ele mostrar somente o nome da classe. Olha só que interessante aqui agora. Encontrei problemas ao tentar abrir pedra, certo? Vou até botar aqui, ao tentar abrir com objeto tipo pedra. Agora ele vai botar lá, ó. Ele consegue abrir quando ele tem o método abrir, e quando não tem, ele bota, ó, encontrei problemas ao tentar abrir um objeto do tipo pedra. Se por acaso eu fizesse, né, um monte de gente pode chegar e falar assim, Guanabara, não faz esse tentar abrir não? Ó, deixa eu botar isso aqui tudo como comentário de múltiplas linhas aqui. Por que você não fez assim, ó, A.abrir, ó, A.abrir, B.abrir, C.abrir, D.abrir. Na hora que você executa, ó, vai dar erro. Você não tem autorização, D não pode abrir. Se eu faço assim, eu tenho que ficar lidando com erros. Só que, se eu uso o método tentar abrir, né, aquele método polimórfico, né, tentar abrir, ele vai tentar abrir A, tentar abrir B, tentar abrir C, tentar abrir D. Esses 4 objetos aqui. Ele vai tentar abrir.
Caso ele não consiga, né, caso ele dê alguma exceção, ele mostra lá, ó, encontrei problemas ao tentar abrir objeto do tipo tal. Ou seja, ele ficou muito mais polimórfico, ou seja, eu tento fazer alguma coisa e, se for possível, ele faz, se não, ele não faz. Então não importa se existe uma relação entre porta, empresa, ovo ou pedra. O que importa é, esse objeto, ele tem o método abrir? Ele consegue fazer isso daqui, ó, objeto.abrir? Se ele consegue, beleza, está feito. Se não consegue, aqui no nosso caso a gente tratou para poder ficar mais elegante, mais bonitinho. Isso, senhoras e senhores, se chama duck typing. Eu tento fazer alguma coisa, se eu consigo, ele faz, independente do tipo do objeto, né, da classe que ele pertence, contanto que ele saiba abrir. Guanabara, entendi o que é o duck typing, mas não vi tanta utilidade, quero um exemplo prático, me dá um outro exemplo, né? Eu fiz um exemplo prático aqui agora, mas é só com print. Tá, mas tira print, todos os exercícios que você fez, os métodos é com print. Eu quero um outro tipo, eu quero um tipo que realmente faça alguma coisa. Pois então agora, vamos fazer um projeto de dobradura, coisas que eu posso dobrar. A gente acabou de fazer coisas que eu posso abrir, fiz um outro exemplo para você aqui, coisas que a gente pode dobrar. Vem comigo. Então, ó, vou fechar o exercício 16 e vou abrir o exercício 17. Mesma coisa, criei um main com o código base e o arquivo de classes totalmente vazio. Vamos ao projeto de dobradura. O projeto dobradura, eu vou criar algumas classes também aqui, ó. A minha classe número, que eu vou ter um init, e eu vou ter o método dobrar, certo? Então, eu criei um número, uma classe, que tem o método construtor e dobrar. Também vou fazer algumas outras classes. Ó, vou copiar aqui. E além de número, eu vou fazer o seguinte. Vou criar a classe texto, que também vai ter um construtor e também vai ter um dobrar. E também vou ter uma classe lista, que também vai ter dobrar e vai ter inicialização. Também vou ter uma classe papel, que também vai ter uma inicialização e também vai ter um dobrar. Para finalizar, vou criar uma outra classe que eu vou chamar de casa, bem doido mesmo. Não dá para dobrar uma casa, então eu vou tirar o método dobrar. Ou seja, casa não dá para se dobrar. Eu consigo dobrar um número? Consigo. Eu consigo dobrar um texto? Consigo também. Eu consigo dobrar uma lista? Também consigo. Consigo dobrar um papel? Também consigo. E eu também consigo dobrar uma casa. Vou vir aqui, e já que eu estou importando tudo lá de cima, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um objeto A, que vai ser um número. Vou criar um objeto B, que vai ser um texto. Vou criar um objeto C, que vai ser uma lista. Vou criar um objeto D, que vai ser um papel. E vou criar um objeto E, que vai ser uma casa. Tranquilo? Já tenho todas essas classes aqui. Só que nós vamos fazer o seguinte. Todas elas vão ter coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, no número, eu vou ter, no meu inicializador, né, no meu construtor, eu vou ter um valor, que vai ser inteiro ou real. E se não passar nada, vai ser 0. E eu vou ter um atributo aqui, valor, que vai receber esse valor. No texto, eu também vou receber um txt, que vai ser uma string, e se eu não passar nada, vai receber uma string vazia. Também vai ter um atributo texto, que vai ser o txt que foi recebido ali em cima. A minha lista, eu também vou receber uma lista, que vai ser do tipo list, e se eu não informar nada, vai ser uma lista vazia. E aí eu vou botar aqui o seguinte, self.valores, vai ser o lst, que eu recebi aqui em cima. O papel, eu não vou receber atributo nenhum, e eu vou ter um objeto, um atributo dobrado, que vai receber false. Ou seja, quando o objeto for criado, quando o papel for criado, ele não está dobrado, certo? E a casa não vai ter o init, certo? E também não vai ter o dobrar, beleza? Ou seja, são classes de características diferentes. Agora nós vamos fazer o seguinte, primeiro eu tenho que mudar aqui as ordens, né? O número aqui eu vou ter que começar com um número, 200. O texto eu vou começar com um texto, que eu vou chamar de gafanhoto. A lista, vamos ver se funciona. 1, 2, 3. O papel não precisa de parâmetro nenhum e o casa também não precisa de parâmetro nenhum. Executando ele não vai dar erro nenhum. Show? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar para todos eles também um def. Vamos fazer um overload aqui do print, né? O print normal dele. Vai ter um return alguma coisa. Vou botar esse return aqui, vai ser um return formatado de alguma coisa. Vou fazer a mesma coisa do str para cada um, para o número, vou fazer para o texto, vou fazer para a lista e vou fazer para o papel. Vou fazer para casa também. Porque se eu der print no objeto, ele vai retornar alguma coisa. Por exemplo, número aqui, ele vai retornar, tenho o número self.valor dentro. Tenho o valor tal dentro do número. Aqui vou botar tenho o texto, self.texto dentro do texto. Esse número aqui tá maiúsculo, não faz diferença, tá? Só para ficar bonitinho. Aqui na minha lista, tenho os itens, self.lst, valores, dentro da lista.
papel. Eu vou fazer o seguinte, ele vai retornar o papel está dobrado. Aí eu vou botar aqui, self.dobrado. Depois eu vou escrever um mais bonitinho. O papel está dobrado? Ele vai dizer sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? E a casa, se eu mandar imprimir, não tem o que falar. Eu vou botar aqui, era uma casa muito engraçada. Tranquilo? Agora eu tenho o print de cada um deles. Ó. Eu posso fazer o print de A, de E, ó. Print A, print B, print C, print D. E o print E. Olha o que ele vai fazer, ó. Ele botou, ó, tem o valor 200 dentro do número, tem o texto gafanhoto dentro do texto, vou botar a aspasinha aqui para ele ficar bonitinho. Tem os itens tal dentro da lista, o papel tá dobrado? Não. Era uma casa muito engraçada, certo? Então eu fiz o print de cada um deles, personalizado aqui, ó. Isso aqui também é uma sobrecarga, né? Eu substituí o str aqui para ele poder imprimir. Faltou aqui o texto, eu vou botar o texto tal dentro do texto. Só para ficar bonitinho assim, ó. Opa, tem que executar o main. Ó, o texto gafanhoto dentro do texto, certo? Agora o que eu quero é o seguinte, vou fazer o seguinte aqui, ó. Posso criar aqui, typing, opa, volta. Posso vir aqui embaixo e vou até botar aqui, ó, duck typing, que vai ser um def, tente dobrar, certo? Ele vai receber objeto. Tente dobrar um objeto. Vamos lá, try, objeto.dobrar. É dobrar ou dobre? Dobrar. Objeto.dobrar. Se der errado, ó, vou fazer o seguinte, um print formatado, tive dificuldades para dobrar. Eu vou botar o objeto.class.name, beleza? Ou seja, eu posso tentar dobrar um determinado objeto. Se der erro, ele vai reclamar aqui. Então, basicamente, eu dei print, vou até botar aqui no meio, ó. Tente dobrar A. Eu vou fazer a mesma coisa. Tente dobrar B, tente dobrar C, tente dobrar D e tente dobrar E. O único que não vai poder dobrar é o E. Executando, ó, ele dobrou, ó, tive dificuldades para dobrar a casa. Antes de mostrar os valores, ó, deu tudo aqui certinho. Tive dificuldades para dobrar casa. Ou seja, ele não achou o método dobrar na casa. Só que ele não está dobrando nada. Vamos fazer ele dobrar agora. Vamos fazer o método dobrar de cada um deles aqui. Para dobrar um número, é fácil. Só fazer assim, ó. Self.valor recebe self.valor vezes 2. Dobrar um número, eu multiplico ele por 2. Um texto, como é que eu dobro um texto? Ó, self.texto recebe self.texto mais self.texto, ou seja, eu concateno um texto no outro. Vou botar até mais assim, ó. Mais um espacinho, mais o texto, ou seja, eu dobrei o texto. Como é que eu dobro uma lista? Para eu dobrar uma lista, é só fazer o seguinte, ó. Self.valores recebe... Return não, caramba. Eu fiz return aqui. Self.valores recebe self.valores mais... Mesma coisa do texto, né? Self.valores. Como é que eu dobro um papel? Papel tem um método dobrado, né? Um atributo dobrado. Self.dobrado recebe true. E a casa não tem como dobrar. Na hora que eu executo, olha só. Deixa eu executar aqui, ó. Eu tenho o seguinte, olha só. O número eu tinha 200. Se eu dobrar, vai para 400. O texto, gafanhoto. Se eu dobrar, eu tenho gafanhoto, gafanhoto. A lista, eu tenho 1, 2, 3. Se eu dobrar, é 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mesma lista. O papel, eu tenho um atributo dobrado, que estava falso. Se eu dobrar, ele vira verdadeiro. E a casa não dá para dobrar. Olha só. Ó, tive dificuldade para dobrar a casa. Show. Outra coisa aqui, ó. Tem o valor de 400 dentro do número, era 200. Tem o texto gafanhoto, gafanhoto dentro do texto, viu? Separadinho com espaço e tudo. Tem os itens 1, 2, 3, 1, 2, 3 dentro da lista. Você percebe que é uma lista só. O papel está dobrado? True, ele está dobrado. E na hora de imprimir a casa, era uma casa muito engraçada. Ou seja, tá vendo? Ó, eu fiz a chamada para o método pythonico aqui, do método polimórfico, que é o duck typing, que é o tente dobrar, e ele está executando o tente dobrar, tentando fazer esse comando aqui, ó, objeto.dobrar. Caso ele não consegue, ele vai dizer que teve dificuldade. Se não, ele vai lá e dobra. Beleza? Então, olha só, essa forma aqui, isso aqui é o uso prático de duck typing, onde cada dobra é feita de um jeito diferente. Para dobrar um número, eu multiplico ele por 2. Para dobrar um texto, eu concateno com string. Para dobrar um papel, eu ligo e desligo. Inclusive, vou dar até um macete aqui, ó. O papel está dobrado? Você consegue mostrar o seguinte aqui, ó. Vou tirar esse dobrado aqui. Eu vou botar o seguinte aqui, ó. O papel está novo ou então dobrado. Vai depender do quê? Vou botar aqui, ó. Novo, se not self.amassado, que viu isso lá nos módulos anteriores. Else dobrado. Ou seja, o papel está, ele vai escrever o papel está novo se ele tiver dobrado, se ele não tiver amassado, e se ele tiver amassado, ele escreve dobrado. Certo? Então, olha só, executando aqui o código, botei como método, né? Calma aí, amassado não, dobrado. Tem o atributo dobrado. Executando aqui o método principal,
Tá lá, ó, o papel está dobrado. Isso porque eu tentei dobrar. O papel é D. Se eu não dobrar o D, ó, eu não tentei dobrar o D, eu transformei isso num comentário. Olha só, o papel está novo, porque eu não dobrei, certo? Quando eu construo um objeto papel, quando eu instancio, ele está novo. A partir do momento que eu tento dobrar ele vai fazer o papel ponto dobrar, ou seja, ele não é mais novo, agora ele é dobrado, ou amassado, enfim. Beleza? Então, esse aqui é outro exemplo do uso pythônico de um método polimórfico interno. Guanabara, ainda ficou confuso, não entendi direito algum determinado assunto. Pois agora, a partir da próxima aula, que é a aula 15, nós vamos resolver os desafios. Então, assim, não para de estudar polimorfismo. Como eu disse lá na aula 13, tem muita gente que fala assim, polimorfismo é difícil e tudo mais. É tranquilo, você precisa praticar, pois então é exatamente isso que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo. Então, na aula 15, eu vou te passar, se eu não me engano, 5 ou 6 desafios e logo em seguida a gente vai resolver todos esses desafios. Desafio que vai utilizar a sobrecarga, desafio que vai utilizar a inclusão, né, polimorfismo de inclusão, polimorfismo de sobrecarga, sobrecarga de método, sobrecarga de operador. A gente vai utilizar duck typing em alguns exercícios, em outros não vai usar duck typing, enfim. A partir da próxima aula, a gente vai colocar tudo em prática, mão na massa. E você precisa assistir, você precisa acompanhar. É só você olhar na playlist aqui do curso de Python, as aulas têm muito mais visualização do que os exercícios. Tem gente que acha que é só assistir a aula e que você já entendeu tudo, não precisa praticar. Praticar é mais importante do que assistir a aula. Pode acreditar em mim, é praticando que a gente vai aprender muitas coisas. Inclusive, deixa eu deixar uma observação importante. Na bateria de exercícios que a gente vai ver na sequência seguinte, né, a partir da próxima aula, além de a gente aprender a fazer exercícios sobre polimorfismo de várias formas, a gente vai ver um outro tipo de relação, que são as associações. Ou seja, eu botei matéria dentro dos exercícios justamente para forçar você a assistir eles. Fechou? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Não se esquece de compartilhar para o maior número de pessoas possível que o curso de Python com orientação a objetos está caprichadíssimo aqui no curso em vídeo, porque eu realmente estou caprichando aqui para vocês. Fechou? Eu tenho certeza que se você está fazendo essa matéria na faculdade e está sentindo dificuldade com programação orientada a objetos, essa dificuldade acaba aqui com esse curso. Um grande abraço, obrigado você, professor, também que está indicando o nosso curso, a gente conta sempre com a sua indicação. E para você, um grande abraço, não se esquece, se sentiu alguma dificuldade, um conselho que eu dou, antes de assistir a aula 15, assista a 13 e a 14 de novo, para a gente poder fixar esses conceitos aqui do polimorfismo. Mas você também vai fixar vendo a aula 15 e resolvendo os exercícios. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!